Com quase 20 anos no setor de educação executiva, ele já impactou milhares de profissionais. Visionário, com os pés no chão, Luiz é um líder que inspira ação com propósito. Eu sempre acreditei que empresas valiosas para o mercado são empresas valiosas para dentro. Começar a usar a ferramenta e começar a usar a autoconsciência para saber quais são as coisas que eu vou atribuir à ferramenta, quais são as coisas que dependem de mim para eu ser melhor, eu acho que esse é um bom início. E quando a gente fala de perpetuidade, ela tem que ter lucro, ela tem que ter ambiente, tem que ter cultura, ela tem que ter paz, a gente fala muito sobre isso, para que ela viva muitos anos. Todo esse desafio da jornada, como um casamento, ela racha no meio do caminho e para. E quando ela para, ela gera frustração, gera impactos sociais, porque as pessoas perdem o emprego, e gera perda de dinheiro. E eu não gosto nada disso. Dificilmente você vai conseguir fazer algum negócio prosperar se você não tem algo a agregar ao negócio. Hoje o papo é com Luiz Teixeira, CEO do Sales Club, um cara que pensa grande, entrega com consistência e conecta pessoas, ideias e negócios como poucos. Com quase 20 anos no setor de educação executiva, ele já impactou milhares de profissionais e ainda encontra tempo para liderar a Club Studio. Está à frente da Hub Stage e, claro, ser presença ativa onde a venda acontece. Visionário, com os pés no chão, Luiz é um líder que inspira ação com propósito. Casado, pai do Jota, São Paulino de alma e coração e parte da nossa história com muito carinho. Prepare-se, hoje a gente vai falar de liderança, visão e como construir negócios que realmente fazem sentido e mexe nas vendas das empresas. Com vocês, Luiz Paulo Teixeira. Salve, Duvido que você já foi recepcionado com um texto tão bonito como esse. Também eu desconhecia esse texto todo. Salve, salve, é uma honra estar aqui com vocês, Que meus delícia. queridos. Hein, cara? A vida é realmente uma venda e vocês me venderam muito bem. Quero ver entregar agora. Já O começamos. pessoal tem Pra certeza vender de é bom. receber. Luiz, olha, essa primeira pergunta é uma curiosidade minha que vai levar a audiência a entender quem é o Luiz de fato, mas eu queria muito saber. Eu falei, gente, o Luiz é tanta coisa, é tanto negócio, é tanta gente. Chegamos aqui, já alguém que conhece você. É possível resumir a sua história e a gente entender a sua trajetória profissional até chegar como CEO do Sales Club hoje? Vamos tentar fazer isso de uma maneira rápida. Eu sempre fui muito curioso, sempre fui... acreditei que eu sempre pensava em coisas grandes e sempre tive muita atitude. O que isso leva? Dizer mais sims do que nãos. E aí, quando houveram propostas na minha vida de negócios, de viagens, de conhecer pessoas, eu estava mais disposto do que outras pessoas que estavam apenas pensando. Então, a minha carreira profissional se confunde com a minha carreira acadêmica. Eu sou formado pela Fundação Getúlio Vargas, sou formado por outras universidades, fiz pós-graduação, MBA, mas estive na indústria farmacêutica no começo da minha carreira. Aliás, é um mercado que forma excelentes profissionais. Eu acho que é um dos lugares que mais forma pessoas com visão empreendedora. Depois eu tive fora do Brasil, voltando para o Brasil, Fundação Getúlio Vargas, são quase 20 anos de Fundação Getúlio Vargas, e ali, na Fundação, eu aprendi muito porque a audiência, para cada aula que era dada, para cada mentoria, eu tinha 45 pessoas que eu atendia. Na Fundação era como professor. Eu comecei como professor Uhum. e depois como empresário da Fundação, na rede. Depois da rede eu fui internalizado pela própria Fundação para fazer a expansão. Então, toda semana eu lidava com 100, 200 empresários e executivos. E aquilo foi me dando um repertório enorme. E aí eu fui abrindo outras oportunidades, como o negócio da Club, que é Creators Learning Hub, na área de esportes e entretenimento, no Growth Team com La Sans. Então, esses sims me deram a oportunidade de ser empresário com pessoas melhores do que eu, mas no fundo das contas eu sou um cortador de mato alto, porque eu tenho vontade e dedicação quando as coisas ainda são no começo, que eu falei do sim e atitude. E em segundo lugar, eu sou um bom formador de sucessores. Processos e sucessores que são melhores do que eu me empurram ao sucesso das empresas. Então, Luiz, o sucesso é seu? Não. Eu acho que eu consigo fazer boas escolhas, engajar pessoas certas para elas levarem a empresa onde chegam. E por um acaso eu continuo nelas. E eu continuo fazendo parte delas, elas são empresas longevas. Eu acho que é por isso.
que é o objetivo de toda a empresa. Aí, pelo menos quando você inicia, né, que ela seja perpétua, né? Quer dizer, Você já pensou alguém que casa para descasar? É, Não, é já boa. aconteceu. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Mas a a empresa, todo mundo que toma um risco de abrir um CNPJ, sonha com os resultados. É uma loteria mais complicada, porque você faz a aposta pensando nos milhões. Quem abre uma empresa pensa no resultado de 5, 6 anos, na casa, na família, etc. e tal. E aí eu sempre acreditei que empresas valiosas para o mercado são empresas valiosas para dentro. E quando a gente fala de perpetuidade, ela tem que ter lucro, ela tem que ter ambiente, tem que ter cultura, ela tem que ter paz, a gente fala muito sobre isso, para que ela viva muitos anos. Porque senão, todo esse desafio da jornada, como um casamento, ela racha no meio do caminho e para. E quando ela para, ela gera frustração, gera impactos sociais, porque as pessoas perdem o emprego, e gera perda de dinheiro. E eu não gosto nada disso. Não, perder dinheiro é horrível, né? Quem já perdeu sabe muito bem, né? Ô, Luizão, você é um cara que é um cara que é interessante porque você é um cara processual, mas é um cara de bastante ideia, né? Criativo, assim, e tal. E você vê muitas oportunidades. Eu sei porque você tem negócios em várias... Eu falei aqui um pouco, mas tem vários outros negócios do Luiz ali, né? E em segmentos diferentes. Como que você vê... E hoje a ideia ela virou meio commodity, né? Você tem uma ideia antigamente, era praticamente... Né, uma boa ideia era certeza de um bom negócio. Era difícil você ter acesso a isso. Hoje não. Hoje ideia, oportunidade de negócio surge. Como que você pega, diante de tanta oportunidade que você tem nos negócios, como que você pega ideias, projetos e transforma isso em negócios rentáveis, né? Eu sei que você acertou já a mão em várias coisas, mas... E errei muitos também, né? Exatamente. Errei muitos, hein? Como que você olha isso hoje para uma boa ideia e você fala, cara, acho que isso aqui tem perfil, como que você faz isso acontecer? Primeira coisa importante é que você dificilmente você vai conseguir fazer algum negócio prosperar se você não tem algo a agregar ao negócio. Dinheiro é que é real commodity. Quem investe dinheiro normalmente tem expectativa de retorno sobre esse capital e pressiona muito o negócio, às vezes mais do que o negócio possa suportar para crescer bem. O que eu observei ao longo do tempo das coisas? Primeiro, como eu me encaixo nos negócios. Senão eu sou só um bom conselheiro ou um bom pitaqueiro. Se eu posso ajudar, eu entro. Até a maneira como você vai entrar no negócio, você determina mais ou menos isso, né? Quer dizer, o que eu vou... Se entra com sócio, se eu tenho... Para o negócio, eu preciso agregar valor, ser algo diferente que as pessoas não têm. Tá? Segunda coisa importante que eu observo para pensar no negócio novo. Se tem o mercado endereçável, se é um mercado que tem chance de crescimento. Eu gosto de entrar em negócios que ainda têm frente até chegar à maturidade deles. Mercados muito maduros exigem altíssima eficiência. Não estamos falando de indústria, nós estamos falando de mercados já mais antigos. E para isso, as ideias e a capacidade de execução, ou de execução não, de mudança, ela é baixo impacto. Ela tem muito mais a ver com consistência do que exatamente uma ideia diferente. E a última coisa, acho que mais importante de tudo, que eu vejo se é importante, se encaixa para mim. Eu tenho, na minha tese pessoal, o negócio tem que fazer sentido para a sociedade. Por que eu escolhi educação? Porque eu tenho um pagamento, além do dinheiro, que é a mudança na vida das pessoas. Eu sempre falo que um professor e um pai são muito parecidos, porque ele trabalha para o sorriso dos outros. Então, se tudo, de alguma maneira, der um pau ou não atingir o sucesso que eu quero, se ele tem um fundamento para a sociedade, ele é bom. Então, quando eu falo também de audiovisual, se, de repente, o negócio não deu do tamanho que eu queria, ele entreteve as pessoas. Ele fez um bem para as pessoas. Quando eu falo de esportes, se ele não atingiu o resultado, ele pelo menos fez bem à saúde de alguém. Então, esse ponto de ter duplos pagamentos, eles são importantes para mim. Então, em primeiro lugar, ver se o mercado endereçável é bom. Segundo, se tem ainda curva de maturidade para frente, que não é uma competição sangrenta. Terceiro lugar, eu tenho que agregar ao negócio para ser diferencial, porque senão contrata uma outra pessoa. Para que eu vou ter de sócio se você é uma pessoa que não agrega diferença? E por último, não menos importante, eu tenho que ter o duplo pagamento, de não ser só a grana que define o negócio. Eu acho que isso fez a parte do meu pensamento crítico de escolher os negócios que eu participo. E nesse sentido, tem alguns indicadores de sucesso mensuráveis, né? Porque, obviamente, a parte do duplo pagamento a gente consegue, de uma forma
tanto quanto o intangível em alguns aspectos, né? Mas você tem indicadores KPIs efetivos que se Tenho. não bater, e é comum a todos ou varia muito? Isso falando do ponto de vista seu, de dedicação, já que você está em tantos negócios, né? Que Vamos você fala, lá, putz, muito não importante. bateu aqui, essa conta não está fechando, vou sair, eu vou vender, eu vou Primeiro fechar. negócio importante, eu não posso ser eterno para o negócio. Então, assim, normalmente eu entro num negócio para cortar mato alto para um dia não ser necessário. O dia que eu não sou necessário, o negócio quer dizer que ele deu certo. Porque ele tem governança, ele tem continuidade, ele tem perpetuidade. Nunca fiz negócios de curto prazo, que a gente chama de fast buck. Sempre fiz negócios que eles são de longa duração. Né? Os meus negócios têm 20 anos, 15 anos. Segunda questão importante. Hoje, quem aprende a investir no mercado, nós estamos aqui numa casa do investimento, inclusive, a gente sabe que existem dinheiros sem risco. Eu boto no mercado determinado, se eu posso dormir, acordar, só comer, que ele vai me retornar um tanto de dinheiro. Então, se o negócio não for capaz de render mais que esse dinheiro sem risco, o meu tutano e as minhas horas, que são limitadas, não vale a pena estar ali. Então, ele tem que ter um spread acima dos ganhos sem riscos para fazer sentido. E, normalmente, esses ganhos estão ligados à valoração do equity ou capacidade de entrar no mercado abrindo outras oportunidades. E aí eu gosto muito do mercado de plataformas. Se você conversar, por exemplo, sobre o mercado da Amazon, eu falo muito isso nas aulas que eu entrego, né? Eu falo sobre, por exemplo, o ecossistema da Magazine Luiza, eu falo do ecossistema da Amazon, que usa centro de serviços compartilhados, você tem otimização de recursos, você trabalha num flywheel onde o cliente passa por várias instâncias, você tem um custo de aquisição menor, fazendo ele passar por vários negócios, e você pode fazer com que os negócios sejam servidores uns dos outros. Quando a gente tem essa sinergia nos negócios, você tem uma chance de eficiência maior e uma potencialização entre os próprios negócios. Eu acho que essa talvez seja a linha mais próxima da minha tese de investimento. E, por último, eu acredito, eu tenho dentro da minha casa, eu tenho dentro dos meus planos pessoais, um target de grana que a gente quer fazer de forma que um dia a gente não precisa depender do negócio. Eu acho que eu não vou parar tão cedo. Apesar de eu falar que vou parar, eu acho que eu não vou parar tão cedo. Tá em você esse movimento. Eu talvez, até para sanidade mental, Sim. acho que é importante ser ativo. Mas qual que é o meu sonho? É ter opcionalidade. Para mim, luxo não é ter muito dinheiro, não é andar de helicóptero. Se eu quiser parar, eu posso parar. Se eu quiser mudar de mercado, eu mudo. E eu acho que isso é um super luxo. Muitas pessoas, eu conheci muitos empresários e altos executivos que a gente fala, puta, esse cara trabalha em determinada empresa, deve ser um sonho, um cara incrível, uma super executiva. Aí você vai conversar com ela, como é que você tá? Me conta. Eu nem imagino como é que é sentar na tua cadeira. Se eu pudesse, eu voltava 20 anos atrás para fazer gastronomia porque eu não sou feliz. Cara, isso é a prisão da carreira, esperando a aposentadoria, é praticamente uma bola de ferro que amarra as pessoas em depressão. Eu não quero isso. Eu quero ter opcionalidade de escolher o que eu quero fazer. Ô, Luizão, e lá, olhando ali um pouco para os seus clubes, né, que é um local onde vão empresários, vão buscar mexer ali no coração do negócio, que é o departamento comercial. Sim. Eu faço a mesma pergunta há 42 edições, né, que a gente está efetivamente agora, que é quem daqui é a primeira vez que veio, tirou 3 dias para falar sobre o coração do negócio, que é o departamento comercial. Perfeito. E há 42 edições, é isso, é 95%. Né? Para não ficar meio pessoa, né, metade de uma pessoa, vão arredondar para baixo. 9 de cada 10 pessoas, empresários que vão lá, é a primeira vez que alguém está indo falar sobre o departamento comercial. E estamos falando de empresas de 20, 30, 40, 50 anos. Né? Hoje os seus clubes, qual é a dor ou as 3 principais dores que os seus clubes conseguem, falando de educação, consegue ajudar os empresários que estão buscando algum tipo de solução para um desafio na empresa? Só um parênteses, que eu tenho esse papel de lembrar. Eu lembro das siglas, eu lembro das Vamos lá. dos Vamos dados, fazer o DEPARA, né? Vamos fazer tecla SAP. Para quem não sabe, o que é o Sales Club? Por que estamos falando de Sales? Vamos falar bastante hoje, usando muito como referência, né? O que é
Para que se presta seus Luiz, clubes? Sou eu que falo? Pode, tanto CEO faz. dos Os seus dois. clubes? Eu fiz a pergunta do. eu sou estagiário. Vou pegar a frase dele. Estagiário. Vou pegar a frase dele. Como Estagiário do universo. É, exatamente. Então, é importante dizer para as Isso. pessoas Estagiário mais caro do mundo. o que é o estagiário do universo. O estagiário ele faz duas coisas na vida. Ele serve todos os dias e ele aprende todos os dias. Tem funcionado nesses meus 30 anos de carreira, então eu sugiro às pessoas. Continuem sendo estagiários do mundo. Estagiário do mundo. muito Estagiários bom. do Por favor, mundo, fala aproveita. E se você é estagiário, já aproveita. Estagiário de verdade não, que ele é do mundo, mas de cargo, estagiário, não deixa de pôr isso em prática para você ser promovido. Nunca mude isso, porque isso ajuda. Mas vamos falar, o Sales Club, ele nasceu na faixa roxa da pandemia. Imaginem uma época, ou vocês viveram uma época, onde o mercado de aprendizagem, de palestras que reuniam muitas pessoas da noite para o dia não poderia mais existir. Um papel importante de capacitação das pessoas no dia a dia, principalmente na área de vendas, ele parou. Só que as empresas não paravam. O aluguel continuava chegando, a folha de pagamento continuava chegando e as empresas precisavam sobreviver. Dentro disso, uma pessoa muito especial pensou após um acidente, depois a gente fala um pouco sobre esse caso. É legal essa história, muito legal. Ele pensou em uma maneira de viabilizar esse caminho de uma maneira mais estruturada. E como ele fez isso? Poxa, eu falo sobre determinados assuntos, mas eu vejo as dores no mercado. E eu não posso só falar daquilo que eu entendo, daquilo que é o meu métier, da formação de esquadrões de vendas. Nós vamos falar também sobre construção de processos de vendas que são importantes, porque muitas vezes eu falo da venda e a gente resolve um problema, mas eu tenho uma outra patologia que não se resolve na empresa, que é a questão da processualização comercial. Precisamos falar também de se eu crescer, como é que eu faço agora? Porque vender é bom, mas depois que vende tem que entregar. E isso traz uma série de outras dores. Então, esse cara, que é praticamente o líder dos super-heróis, chamou todo mundo na sala da justiça e falou assim, galera, tô com uma ideia muito louca, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que pode ser uma ideia boa. A gente junta 4 caras muito legais e a gente ajuda o mercado que agora está parado, que é o momento que eles mais precisam falar de vendas e não estão se reunindo. A gente cria todos os protocolos importantes de saúde, parece contrassenso, mas acho que isso vai mudar. Você sabe que isso já são 42 meses de que isso aconteceu. E quando isso aconteceu, a gente fala em números que parece que todo mundo fala centenas, milhares de pessoas. Imagina que cada empresa ela tem o seu fundador e tem um time comercial que tiveram suas vidas mudadas porque não pararam, porque continuaram vendendo, porque cresceram, porque mantiveram a economia rodando. E o que é isso? Isso é o Sales Club. E quem que teve essa ideia? Thiago Consa. Então, estou diante do criador e sou hoje o CEO da criatura. Exato. Né? Então, crescendo ainda mais. Então, assim, é muito legal. E só um disclaimer, né? Nessa fase, o Luiz tocou num ponto rapidinho, mas é que eu gosto de contar isso, e ele conta muito pouco, fico brava, porque ele é super racional e dá decisão, e eu sou da emoção, então eu trago o fato do ponto de vista emocional e inspiracional. Mas que essa ideia ele teve no quarto da casa da sogra, de repouso, por ter sofrido um acidente, então não podia nem andar. E ainda pegou Covid. Quando começou a poder andar, pegou Covid na fase... Uma situação absolutamente adversa. Que a gente se via pela janela, ainda na época que o Covid a gente não sabia como era, então punha, quase que jogava comida pela janela. Eu ia buscar e passava. Doido, né, cara? Era doido. E aí a gente ali na janela conversando, ele contando dessa ideia, e eu falei, meu Deus, ele enlouqueceu, né, nesse quarto. Coisa aquela aparecendo, eu falei, tá bom, né, na fase roxa ele quer fazer um evento presencial com esse tanto de gente. 3 Bora. dias é um evento imersivo, Exato. de 3 dias, 4 grandes temas fundamentais ao crescimento das empresas. Como eu falei, são 42 edições já, são mais de 2.500 empresas representadas pelos seus fundadores e seu corpo diretivo, e uma série de vidas, sociedade e economia impactada. Isso. É muito então, doido. Os depoimentos incríveis, né? O legal dos seus clubes lá que eu vejo um dos maiores depoimentos de quem fica mais tempo com a gente é como se tirasse uma venda, né? Sim. Olha, eu estou aqui há tanto tempo, estou dentro da minha casa, sei lá, 30 anos, porque eu estou na minha empresa, e eu não conseguia, mesmo tanto eu não conseguia enxergar. Então, escutar isso é demais. E é sobre isso que eu vou falar. Você me perguntou quais são as dores e que as pessoas nunca param para fazer. E aí, é engraçado que nós 3 na mesa, somos empresários. Uhum. Eu imagino que muitos de vocês aí também são empresários ou empresárias. E esse lance da
a responsabilidade, do accountability, algumas pessoas usam essa palavra, a gente emocionalmente fica envolvido com o processo e nunca existirá empresa que tem recurso infinito e consegue cobrir todas as áreas. Às vezes falta tempo, às vezes falta uma pessoa, às vezes falta um dinheiro, e a gente está sempre correndo. E a nossa sensação primária é: eu não tenho tempo de ir porque eu preciso fazer isso aqui. E essa é uma decisão, de alguma maneira, enganada dos empresários, porque eles precisam parar, primeiro, para colocar a cabeça para fora d'água, respirar e enxergar corretamente. E onde são os tropeços mais comuns dos empresários quando a gente fala de vendas para o crescimento? Em primeiro lugar, a questão de acertar as pessoas certas no lugar certo. Quando a gente começa, nós somos uma nação latino-americana. A gente, quando começa, chama quem estão mais próximos. Um amigo confiável, uma pessoa mais próxima, marido, esposa. E realmente essa parte de confiança não é só importante, como ela é fundamental, mas tem um outro ponto também. Ela não pode ser eterna. Porque o momento da ajuda, ele não é o momento da profissionalização da organização. E esse cruzamento passa a ser complicado. E isso acaba sendo um vício, ou então uma janela que a gente não mexe muito, porque ela incomoda. E a gente passa até a dizer, poxa, se tivesse uns 3 de mim aqui, a empresa ia ser fantástica. Colocar né? entre parênteses aqui, né? O que o Luiz está querendo dizer é o seguinte, né? Chega um momento que talvez, e aí é por isso que acho que as pessoas vão lá nos seus clubes para virar essa pessoa, que talvez o melhor sócio, dono, CEO da empresa naquele momento já não seja mais você. E você cumpriu o seu papel. Não seja sua esposa, não seja você marido, e isso não quer dizer filho. Que você não é melhor. Não, você foi momento. Fundamental para aquela posição. Mas as exigências de continuidade não são as mesmas daquela que alguém abre um negócio. E aí, num processo de contratação de pessoas, que todo mundo fala que falta as pessoas, encontrar a pessoa certa é importante. E no Sales Club a gente começa a trazer os estilos de vendedores que são possíveis, porque tem características diferentes, formar pessoas, olhar quanto tempo a pessoa precisa para rampar. Então, existem metodologias, além de guessing, além de achismos, que ajudam você a formar realmente o esquadrão de vendas. Essa eu acho que é um dos primeiros pontos. Segunda coisa importante. Vendas, apesar de nós sermos, volto a dizer, latino-americanos, sinestésicos e ser... Sabe, essa pessoa tem a veia comercial. Que incrível, Tô sentindo, né? Tem o faro. Mas a venda hoje em dia, com o advento da internet, com os dados e com a competição extrema, ela passou a ter a necessidade de existir um processo. Aí eu falo de... E muito com os estudos de neurociência, né? Quando você começa a entender os comportamentos, motivos de decisão, o que deixa, né? O que dá mais medo, o que aciona a parte. Acho que somado a isso, realmente, essa evolução, né? Exigiu isso, né, Luiz? Então, Sales Club fala de como acertar a gestão de time, contratar as pessoas certas e fazer com que elas performem. Em segundo lugar, como criar um mecanismo que tem processos, métodos, sistemas, porque a tecnologia hoje é fundamental, dados e, por último, não menos importante, pessoas. Você tem 5 engrenagens que precisam encontrar aqui. Gestão, pessoas e encaixar essa engrenagem toda. É o segundo ponto. E o terceiro ponto fundamental, que eu acho que é para fechar o assunto, todo mundo quer vender, mas é preciso construir para que as vendas aconteçam. É que nem tem gente que fala, todo mundo quer gelo, mas poucos estão interessados em encher as forminhas. Né? Então, como empresário e gestor, o Sales Club ajuda você a se preparar para o crescimento, porque uma coisa será inevitável. Cada avanço, uma nova dor, e para cada uma delas você tem que saber se você está disposto a ir para ela e o que você precisa fazer nessa nova dor. Então o Sales Club te acompanha não só a fazer as primeiras vendas, mas como construir, crescendo, fazendo as vendas de uma maneira sustentável, de uma maneira sistêmica e, por último, institucional. Quantas pessoas ficam refém dos vendedores? Mas se eu perder, ele leva a cadernetinha embora. Ele leva os clientes. Mas onde está a institucionalização da informação? O seu cliente compra da tua empresa ou compra do vendedor? Vendedores, adoro vocês são importantes, fundamentais à organização. Porém, a institucionalização ajuda vocês a serem melhores e a falta de institucionalização traz uma sensação de fragilidade e cria uma guerra desnecessária entre contratante e contratado. Viajei aqui? Não, e é interessante, né? E até retomando uma das questões que você falou sobre todo mundo quer crescer, né? E
Eu fui CLT aí, fui executiva por mais de 10 anos, né? Comecei como empreendedora, depois agora estou empreendendo de novo. E é doido que a gente esquece e tem que estar retomando o tempo todo, que o crescimento, ele não vai te eliminar ele não vai eliminar as suas dores, ele vai mudar. Ele vai mudar a dor do empreendedor, ele vai mudar o desafio, ele vai mudar, às vezes até vai aumentar, né? Vai aumentar para um lado. Não, muda a perspectiva, porque então, você não está na mesma posição que estava antes. Exato, aumenta o risco, aumenta uma série de coisas. E um ponto que você tocou, que eu sei que inclusive é um ponto muito forte seu e está fazendo isso brilhantemente e me inspira nisso, inclusive, cadê? Estou até com um colar aqui especial que eu ganhei de Dia das Mães dos Sales. Existe a questão de pôr pessoas certas no lugar certo em conjunto com a questão de cultura, olhando para crescimento e não só para resultado, né? E isso, né, eu que estou muito forte em cultura, tem um impacto gigante, porque essa questão de quando você é pequeno, você tem uma cultura do visionário que estava lá e tal, mas, né, voltado para tirar o negócio do chão. E aí você chama um amigo, ou um parceiro, ou alguém que um dos colaboradores te indicou e fala, puto, o cara é muito bom e tal. Putz, ali foi indo, né? E estava performando bem. Deu um próximo passo que exigiu uma profissionalização, ou exigiu trazer um gestor de fora, ou exigiu aquele cunhado já não está mais dando certo. E aí você precisa desligar. Quantos empreendedores têm essas histórias, não sei, os que a gente vem contar pra gente. Às vezes o pai, às vezes a esposa, né? Tem um impacto e tal. Para essa cultura do crescimento, isso gera um impacto de clima muito grande. Sim. Como que você traz essa questão aí integradora entre a necessidade de colocar a pessoa certa no lugar certo, sem perder o propósito, mas voltado para a cultura de crescimento e não só de resultado? Primeira coisa, comunicação. Eu acho que é como um relacionamento entre casais, entre amigos. Se você ama, diga que ama. Se você está incomodado, diga que está incomodado. As pessoas, a gente, pela questão... Até a pandemia atrapalhou um pouco isso. A gente, às vezes, não sabe mais conversar. E as conversas difíceis, elas se tornam fáceis quando a gente tem o propósito de andar junto com as pessoas e tem apreço e delicadeza na relação. Exato. Então, você sabe que a outra pessoa também quer ser boa. Não é uma coisa difícil, né? E olha um dado, um parênteses aí só. De Dia das Mães, inclusive, eu falando sobre isso, sobre uma questão ali, compartilhando stories com a mulherada e tal. Eu fiz uma pesquisa ali, de enquete ali do Insta, sobre quando você tem uma questão a dois, né, ali no casal. Se você fala, né, e o outro escuta. Se você fala e não é escutado, e se você nem fala porque você já sabe que não vai ter solução. Só 25% respondeu que fala e o outro escuta. 75% ficou entre... mais 25% falou eu não, nem falo e o outro... aliás, 25% falou que fala e o outro não escuta e 50% disse eu nem falo porque não vai resolver. Mas que vida Olha frustrante é essa? Olha que loucura. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E aí dentro disso, é claro que as relações são difíceis. Sim, sempre. Eu sou casado, eu tenho um relacionamento com a minha esposa, são 14 anos casado, mais 5, 19, quase 20 anos. Nós somos muito diferentes. E na sociedade é exatamente a mesma coisa, é um casamento. Até porque se for exatamente igual na sociedade... É a pior coisa. Quer dizer, o lado sem bom o benefício. Não tem. Exatamente. Mas isso. Tem que ter mais conversa. Então, assim, a busca da manutenção ela tem que ser diária. Ela tem que ser constante, porque se a gente começa a deixar passar as coisas, você vai dormir de bumbum virado para tua esposa, eu já não vou ligar para o meu sócio porque ele não vai aceitar mesmo e vamos levar assim ou não conta. E aí começam aqui as meias-verdades, aí começa também não é sacanear, mas você começa a omitir coisas, e aí a relação não é tão mais justa quando você começa a ter atitudes como essa, que não são de cumplicidade. Isso. Então, eu acho que a cumplicidade, quando eu falo assim, ter muito diálogo, ter muito alinhamento de expectativas. Isso parece tornar mais lento, mas isso mostra o seu interesse que a pessoa dê certo. E aí, outra coisa muito importante é o interesse genuíno nas pessoas. Né? A gente está com um mundo tão cheio de greenwashing, onde todo mundo quer ser SG. Não, porque isso pega bem. Ou então... Mas peraí, você realmente está interessado na pessoa? Eu tenho uma agenda muito difícil.
Mas quando eu estou com a pessoa, eu procuro ser presente de verdade. Ter uma escuta reflexiva. Nem sempre eu consigo. Eu sou humano. Mas eu realmente procuro. Porque quando eu tenho isso, eu estou atento à oportunidade de melhorar o negócio. E como eu monto negócios para não dependerem de mim e eu não ser mais necessário, eu preciso ter um cuidado muito especial com as pessoas, porque elas serão as protagonistas do negócio. Então, entender o momento delas, dizer a elas o que pode ser bom, o que pode ser ruim, na tese do negócio, aconselhá-las para que elas tenham êxito é muito importante. Exato. E aí, nessa hora, se você tem um alinhamento cultural entre os objetivos da empresa, comportamento das pessoas e interesses comuns, a chance de dar certo é maior. É garantia de sucesso? Não. Mas acho que é melhor. Então, acho que é interesse genuíno nas pessoas, alinhamento de cultura, tornar conversas difíceis conversas fáceis. E uma última coisa que eu esqueci de falar, que eu sempre falo pro pessoal, não tem problema em ter problemas. O problema é você ignorar o problema ou então escondê-lo. Porque ele se tornará um grande flagelo, uma grande patologia da organização. O problema não resolvido, ele só aumenta. Ele só aumenta. Ele não some. Mas normalmente são eles que geram os grandes desafios para a organização. Porque todas as organizações vão ter desafios. É por isso que elas são rentáveis. Porque elas resolvem os problemas. Agora, quando você os ignora, quando você joga de lado, eles normalmente geram desperdício, geram tomada de atenção e energia, perda de clientes no meio do caminho. Agora, quando a gente enfrenta de frente, se você tem um câncer, desculpa, muitas pessoas não gostam de falar, mas quando você tem um caso muito complexo de saúde, ignorar um diagnóstico pode determinar o insucesso no tratamento. Totalmente. Então, encará-los e saber se você consegue resolvê-los ou minimizar o problema é a grande coisa. E com essa cumplicidade, as pessoas não ficam mais preocupadas se fui eu que errei. Não. Nós temos um objetivo com a organização, nós temos um alinhamento, precisamos resolver. E é muito legal porque a gente trazer pessoas que já construíram, legal, você já tem a própria construção do business como uma fotografia daquilo que ele está falando ou não, né? Pô, o cara está falando, mas se ele estivesse fazendo diferente, não estaria. Mas como a gente está muito próximo, né, Luiz é CEO, né, dos seus clubes, essas duas capacidades aí, né, do Luiz realmente, que é uma de cortar mato alto, e isso exige o coração de peixe, que a gente fala, né? Sem ser insensível, olha que loucura, né? A gente brinca com coração de peixe, que é o cara tem que ter o coração gelado para lidar com 42 problemas ao mesmo tempo. Cortar mato alto é isso, né? Você não enxerga, é espinho que pega na mão, carrapato que tá. E eu sempre falo para você, respira, calma. Vai passar. Senão você erra a foiçada, dá no meio do pé, né? Dá no meio do pé. E essas qualidades do Luiz realmente acabam ajudando muito no dia a dia da operação, né, Luiz? E quando a gente fala de liderança, seja você um gestor ou dono de uma empresa, qual habilidade, será qualidade, coloque o termo que você queira aí, você acredita que para empreendedores, que é a maior parte do país, que não pega uma empresa voando em voo de cruzeiro, né? Pega um meio com muito problema. Porradaria. Enfim, qual você acha que é a melhor habilidade que um líder pode ter nesse momento para acalmar, colocar as coisas no chão e começar a construir alguma coisa, né, que tenha seu valor, que gere lucro? Existe uma coleção de habilidades que podem ser traduzidas em uma só. Chama-se resolução de problemas. A resolução de problemas, ela envolve escuta ativa, pensamento crítico, capacidade de conciliação, capacidade analítica. Então, e se você pegar, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ele fala que os resolvedores de problemas você não consegue determinar. Por que o João, esse meu amigo, toda hora que estoura uma bucha, eu chamo ele e ele resolve as coisas. Você não consegue determinar exatamente o que ele tem, mas ele tem um conjunto desses indicadores que eu falei com você, que na hora do grande desafio, ele consegue baixar a bola e falar, é por aqui, ó. Que a gente, na grande emoção, não consegue. Então, eu poderia falar controle emocional, poderia falar inteligência política, mas tudo isso é um conjunto de coisas, de pessoas que conseguem parar, isolar o problema, determinando a fonte, raiz da história, e com uma série de outros atributos, conseguem assentar e resolver a situação. E por que eu falo que resolver problemas é o grande habilidade? Porque o problema pode ser caixa, o problema pode ser geração de demanda, o problema pode ser a cultura das pessoas,
O problema pode ser uma relação societária. Então, seja ele qual for, a sua versatilidade é comprovada a partir da resolução de problemas. Então, eu acho que esse é o grande futuro. Você tocou no assunto agora, não pode deixar de tocar nesse agora, que é a questão de sociedade. Isso passa cada vez mais. Então, pergunta clara, direta, né? Ter sócio é bom ou é ruim? Tem um livro dos anos 80 que falava assim, socorro, eu tenho um sócio. É uma brincadeira à parte, porque era um livro de coisa. Mas eu vou dizer assim, qual é a vantagem e qual a desvantagem de ter sócio? E depois eu conto a minha percepção, pode ser? Legal, claro. Vantagem de ter sócio. A empresa não depende só de uma pessoa que pode virar rapidamente gargalo. Ela também é uma relação, quem é filho único vai entender. Filho único tem pai e mãe, normalmente, na grande maioria das vezes. E se pai e mãe, que normalmente viram nossos filhos no futuro, depende só de um filho, a carga fica pesada. Empresa que tem um dono só, ele não pode adoecer. E fica pesado para ele. Então, quando a gente fala de sociedade, dividir o fardo é muito bom em primeiro lugar. Segunda questão, você pode ser bom pra cacete no que você faz, mas você só tem 24 horas, 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. E vão ter coisas que você vai ter limitações. Inclusive, vai ter só uma perspectiva. Quando você está em 2, você tem alguém para dividir, encontrar outras perspectivas e soluções. Então, na minha visão, ter sócios é muito bom. Ponto e vírgula. Contanto que haja alinhamento entre sócios. Contanto que os sócios sejam complementares. Porque eles ocuparem o mesmo espaço gera problema de disputa, gera problema de tomada de decisão. Então, eu acho que ter sócio é muito bom, na minha visão. Em todos os negócios que eu tenho ativos hoje, tem alguns que a gente não comentou, tenho sócios, tenho orgulho dos meus sócios. A vida é fácil com eles? Porra, não. Porra, eu tive sócios que... tem sócios que entram, às vezes, em condição de diferença. Eu falo que a dor de barriga... Quem tem filhos sabe que a dor de barriga dá em horários diferentes neles. Quem tem gêmeos, então, pelo amor de Deus, quando um dorme, o outro acorda. Né? Então, se você não tem um bom acordo de acionistas, a chance do problema gerar um rompimento e um impacto na empresa é grande. Então, ter sócio é bom, contanto que você seja complementar, contanto que vocês sejam bem alinhados nos valores e tenham alinhamentos de expectativas. Porque se as dores de barriga acontecerem em momentos diferentes, você tem porta de saída. Dia de discutir a porta de saída é o dia que a gente inicia o casamento. Acordo de acionista é uma das principais dicas que você dá. E para quem não conhece, o acordo de acionista é o seguinte: muito no passado, tinha só o contrato social que ia para a junta comercial. Ele determinava foro, qual objeto, o que se faz, etc. e tal. Era muito comprometimento você ter um sócio, né? Quer dizer, você entrava na... Pois. E ali você tem um contrato... Só que ao longo do tempo você percebeu que as pessoas... para você ganhar crédito comigo, me mande seu contrato social. Então acabavam não colocando ali as minúcias. Então você tem um documento paralelo vinculado ao contrato social, ao CNPJ, que vocês acordam. E se eu morrer? Como é que faz? E se você separar? Ou melhor, se a empresa entrar em um problema de litígio, como fazemos? Então, são aquelas coisas que não são exatamente uma lei, mas são uns alinhamentos. Você, quando casal, fala, não pode trair, hein? Não pode sair de quinta-feira à noite, não pode beber demais. A gente não tem uns acordos informais? Sim. Quando a gente faz esse acordo de uma maneira mais organizada, que é o acordo de acionistas, que referem somente aos sócios, num dia que for sair, vocês têm as maneiras de saírem. E mais do que isso, cara, eu sei que se eu fizer isso, meu sócio não vai gostar. Não vou fazer. Ou então vou fazer, mas a gente vai ter que fazer. Agora, só para a gente fechar o assunto, muitas empresas quebram, não é porque o produto é ruim, não é porque o mercado é ruim, é porque os sócios se desentendem. É terrível isso e frustrante. O Thiago Oliveira esteve aqui com a gente, né? Ele falou que empresas quebram mais por desalinhamento de sócios do que realmente por um concorrente, né? Uma competitividade. E imaginem eu, se tem um problema com os meus sócios, olha o tamanho da figura aqui. O cara é grande, o cara me quebra na porrada. Não dá para sair na mão. Além disso, né? Tem a parte física, né? E nesse sentido de erro, e até um tema comum entre a gente, a área comercial e vendas, qual que foi o erro mais caro que você já viu um empreendedor ter por não saber vender ou por falha na venda, algo assim?
Muito bem. Eu vou te falar não um maior erro, mas um erro comum que eu vejo acontecer. Tá? Como eu falei, vender é muito bom. Vender salva um negócio em tempos ruins, vender alavanca empresas em tempos bons. Eu adoro essa frase. Essa frase é muito boa. Velho. Mas vender não é só receita. Ele tem que ter gestão de custos, ele tem que entender o par de entrega da organização. Então, muitas empresas olham para uma análise que chama-se DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, que é uma maneira vertical. Eu olho a conta do padeiro, eu que sou português, tenho lugar de fala. Não, tem lugar de fala. Lugar de fala. Então, olhar na vertical, conta que saiu, conta que entrou, mas o mês tem 30 dias. O ano tem 365 dias. E quando você coloca isso na linha horizontal, você precisa ver o fluxo de caixa. Sabe aquele negócio? Não, eu estou com desencaixe. Quantas vezes eu vi gente vender e não olhar para o seu fluxo de caixa? E isso faz com que as pessoas condenem algumas vezes a venda. O problema ali não é a venda, é a gestão aliada à venda. Então, eu tenho sempre falado para as pessoas, vender é vital às organizações. Não há organização que sobreviva sem vendas. Porém, saber vender, com o que vender, dar os incentivos certos, olhar custo, olhar fluxo de caixa é fundamental para que você consiga crescer de maneira sustentável. Eu falo bastante, a gente vive um mundo muito acelerado, onde as pessoas querem com 20 anos serem CEO, terem seu êxito na empresa, ou as pessoas, eu vou fazer um negócio para vender daqui 2 anos. É possível, mas são negócios raros. Então, olhar para negócios que sejam sustentáveis, que sejam saudáveis, são fundamentais. Então, acho que o erro de vendas, muitas vezes, não é nas vendas, mas é interpretar as vendas olhando só para a receita e não olhando para a estruturação da organização. Eu acho que esse é um erro bastante comum no Brasil, a gente vê com muita frequência e, sem querer fazer jabá, mas falando porque a gente ajuda muitas pessoas, no Sales Club nós não apenas falamos como vender bastante, como criar técnicas onde as vendas são mais previsíveis, como elas são mais estruturadas, mas como fazer isso de uma maneira saudável à organização. O Sales Club ele ajuda na parte de gestão, mas ele tem, obviamente, um core ali que é vendas. Né? Nós Sempre vendas. Mas incentivos, por exemplo, é uma coisa muito importante. Alguns falam os OTS, ou então os variáveis. Eu não sei criar um processo de variável. Cara, tem muita metodologia. Porque é legal você tocar nesse ponto, porque a gente, além disso, né, eu faço aí 100 palestras por ano há 10 anos, então a gente tem muito contato com as dores da empresa. E a gente acaba percebendo que uma grande parte dos problemas que os empresários vão lá dentro dos seus clubes, uma grande parte, eles estão atrelados a modelo de remuneração. O modelo de remuneração, ele incentiva, inclusive, aqueles problemas que o empresário tanto tem com a equipe comercial. Não, e cá entre nós, é muito estranho quando você monta incentivos que não estão aliados ao planejamento estratégico. O exemplo, né, para exemplificar para o pessoal. Modelo de remuneração baseado só em porcentagem do faturamento. Okay. E a pessoa, atrelado a isso, ela pode dar desconto. Então é um clássico, que é o maior, que é o modelo mais clássico de pagamento, né? Eu pago, a pessoa vendeu desconto X, ou em tantas vezes sem juros. Porque o que ela vai fazer? Ela vai usar todas as ferramentas para pagar ela para o objetivo principal, que é faturar. Né? Então, se ele pode dar desconto, o desconto é o maior acelerador de decisão. Né? Quem é a única pessoa que é penalizada quando tem desconto e o variável é percentual fixo? A empresa. A empresa? É isso aí. Unilateralmente a empresa perde com isso. Mas vende mais. Mas então, aí isso é um problema que assim, praticamente toda empresa. Porque o pessoal não sabe. O termo virou o pessoal não sabe vender valor. Na verdade, quando falam que não sabe vender valor, é porque cai muito para o desconto. Né? E isso é muito comum. E aí, óbvio, se ele ganha por faturamento, ele vai usar todas as ferramentas para aumentar o faturamento. E ele não está errado. E não está errado. Então, só que poucas pessoas, por exemplo, ouviram falar desse termo OTE. Então, explica um pouquinho, Luizão, né, para o pessoal que está aqui, e por que ele é tão importante, porque a gente está colocando ele na pauta aqui. Porque muitos problemas, como por exemplo, dá desconto. O modelo de remuneração bem montado, você quase que mata isso. O meu vendedor não preenche o CRM.
Você mata isso. Ah, meu vendedor não vende os outros produtos que tem mais margem, né, do mix, ele vende. Um bom modelo resolve esse problema. Então, só que pouquíssimas pessoas pararam em algum momento. Eu não estou falando que eu acho. Eu talvez seja uma das pessoas que mais tem acesso a operações comerciais do Brasil. Sim. São 60 e poucas pessoas por edição, são 12 de empresário, mais 100 palestras. Imagina isso por ano há quantos anos? E aí a maior parte deles fala, mas como é o modelo? Vocês já discutiram sobre isso? E em geral, principalmente as empresas familiares. Né? Explica um pouquinho o que é OTE e como isso pode ajudar o empresário na prática. OTE é uma sigla de On Target Earnings, né? Ou então ganhos em cima de um alvo. Né? Que a venda, de maneira alguma, comissão é também uma venda, mas ela é menos estruturada que isso. O alvo aumenta, né? Não é exatamente aquele ponto, né? Qualquer lugar que você acertar dali, óbvio, você tem menos focado. Certo. E cá entre nós, eu volto também naquele início da conversa, muito obrigado, Costa, conversas difíceis são importantes ter. Não adianta você só falar para o vendedor o que ele tem que vender sem dar significado. Por que esse caminho é o caminho importante? Clarificar os motivos. Porque senão não faz sentido, meu amigo. Eu sou vendedor, eu sou movido por... gosto de ganhar dinheiro, você está me dando aqui, eu estou batendo minha meta. Então, agora, dar significado é muito importante. Vamos começar por isso e, em segundo, no On-Target Earnings. A verdade é que a empresa ela é muito mais feliz com vendedores que ganham comissões altas. Por quê? Se você tem a margem de contribuição bem feitinha, quanto mais ele vende, mais a empresa lucra. Agora, onde a empresa perde, se você não trouxer um modelo bem arranjado, tipo, por exemplo, imagina que eu tenho um produto que eu vendo em 24 parcelas. Só que eu tenho uma margem de 10%. Obviamente, e eu pago à vista. Obviamente, meu fluxo de caixa vai ficar muito apertado. Se eu falar para o vendedor, apenas venda, e eu te pago comissão, ele não está preocupado se isso vai para o fluxo ou não. Agora, se eu falo para ele, olha, venda, mas toda vez que você vender com antecipação, eu te dou um pouco mais de dinheiro. Eu divido um pouco mais do resultado, porque esse resultado favorece a nossa organização também. Então, esse é um exemplo bem ruinzinho de onde as coisas começam a ficar alinhadas das duas partes, dando significado e entendimento qual a melhor maneira de fazer. Ah, mas vender no Pix eu posso dar um pouquinho mais de dinheiro, porque quando vende no cartão eu tenho 3,5%. Gente, eu estou usando exemplos muito simplistas para não... Claro, mas é isso mesmo, para deixar, porque os fundamentos são esses. Né? Para mostrar que existe. Então, a verdade é que a modulação de recebíveis variáveis estão alinhados à saúde da empresa com significados. Esse é o nível 1 de dificuldade. Vamos para o nível 2 de complexidade, onde a coisa começa a ficar boa mesmo. Você sabe que o modelo de OTS ela pode, inclusive, gerar rendas que o vendedor jamais imaginava ia chegar com 20, com aceleradores, que a gente fala assim, puxa, se você chegar até aqui, eu vou te dar até um pouco mais. Você mostra os caminhos e ele passa a ter mais chances de resultados, porque aquilo teve um trilho muito mais claro, uma estrada muito mais rápida, mais fácil de ele entender. É como começa a virar um Waze. O Waze para eu ganhar mais dinheiro. E isso está alinhado com a empresa. Então, empresa que tem muito bem conhecido os custos, muito bem conhecido quais são as melhores chances da empresa ter lucro e divide isso através de incentivos alinhados com seus colaboradores na área das vendas, normalmente tem mais chances de fazer resultados acima da média, tem mais assertividade na distribuição da lucratividade sem onerar seu caixa. Porque incentivos inadequados podem arrebentar a empresa. Eu não vou citar nomes aqui, mas acho que vocês já conhecem muito bem. Empresas que têm até... Quem pegar na Harvard Business Review, tem um caso muito interessante que chama Moral Hazard, que ele fala onde altos executivos têm incentivos desalinhados à saúde da empresa. E aí eles batalharam pelos incentivos e ganharam tantos incentivos e arrebentaram a empresa. Eles saem ricos, a empresa sai deficitária. Então, acho que assim, isso é bastante
emblemático e tem mudado as organizações que trabalham com OTS. Eu tentei ser simplista, porque parece complicado, mas lá nos seus clubes fica tudo mais fácil. Porque os professores e mentores são muito melhores que eu. Eles sabem dizer isso como ninguém. E empresas... Ah, Luiz, isso é para empresa muito grande. Olha, Não. empresas que estão no início ainda de profissionalização, ainda tem poucos funcionários, conseguem implementar isso e usam isso como alavanca para o crescimento. Não é só para empresa grande. É bem possível. É prático e os seus clubes conseguem entregar para vocês. Para qualquer segmento. E Todos. porque o que eu vejo de grande dificuldade de fazer o plano de remuneração é justamente quando você precisa antever o futuro se você crescer, porque é muito comum você fazer esse desenho de remuneração e não só de vendedor, da equipe como um todo, que você coloca bônus, PLR, quer incentivar de alguma forma, só que dependendo, você põe um percentual do salário ou algo nesse sentido, dependendo do quanto cresce e a pessoa vai crescendo junto e vai permanecendo lá, você chega num momento que se você não fizer um desenho bem feito, você ferrou. Aquele que está lá com você desde o começo começa a virar uma dor enorme, um câncer enorme. Ali que você às vezes tem que cortar porque gera uma desigualdade, aí você começa a ter problema de equidade com os novos e desestrutura toda a cadeia. Às vezes uma pessoa que é excelente, uma performance boa, mas que você não tem como voltar atrás. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês de todo o meu coração. Lembra que a gente falou empresários que às vezes estão envolvidos, né? Empresários que estão na inércia e nunca saem da empresa para pensar coisas? Pausa para reflexão para todo mundo. Você dá salário variável ou renda variável para as pessoas porque você está encontrando uma maneira de reter elas ou você está usando isso como alavanca de crescimento para a tua empresa, alavanca de crescimento para a carreira delas. Então, a maneira como você olha isso, você está ou amarrando uma bola de ferro no seu pé ou você está gerando um trampolim para você e para as pessoas. Eu sempre falo que os contratos de relacionamento de trabalho ou de prestação de serviço são maneiras de relação entre partes e que eles não devem ser o que une as pessoas. O que deve unir as pessoas é querer estar junto. Boas maneiras de incentivos são alavancas de crescimento para a empresa e para as pessoas. Agora, um contrato de renda variável, que você fala, eu não sei como é que eu vou pagar, está gerando um problema de equidade. Nós temos um problema aí, porque isso virou bola de ferro. Tanto que a gente, quando vai implementar, a gente tem isso no Elite. Né? A gente vai falar depois o que é o Elite, que é o próximo passo dentro do Sales Club. A gente ajuda a implementar essa operação de aceleração, desaceleração. Por quê? Porque muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é uma simulação em cima do plano. Então, a pessoa, que nem a Flávia falou agora aqui, eu vou pagar X para ele. Aí você fala assim, cara, tá, beleza, mas pega esse cenário que você está pagando hoje e simula 40% a mais. Você vai ver que às vezes com 20% a mais fica inviável fazer um negócio disso. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. A gente faz uma simulação em cima desses aceleradores. E por que isso? Tem um livro muito famoso que chama Seu Cliente Pode Pagar Mais. Né? Bem antigo, mas ele já está, sei lá, 22ª edição, ele é atualizado aí de 2 em 2 anos. E lá tem uma tabelinha logo no começo que mostra que uma empresa que tem, por exemplo, 20% de lucro líquido e o vendedor dá 8% de desconto, a empresa precisa vender 64% a mais para ter o mesmo lucro líquido, o mesmo volume nominal. E aí você tem os deflatores, assim, os que tiram pontos e colocam pontos. Porque se você for um caminho que é bom... Claro, é óbvio, fica você bom. Você mata a empresa. Você vai matando a empresa dessa maneira. Então, olha só o impacto. O vendedor vai lá, 8% de desconto, que não é longe, é uma média que muita gente dá, inclusive. Tá ok, dá para alguns mercados. Mas a falta de um cálculo de entender isso, olha só, a empresa tem que vender 64% para ter a mesma coisa. Então, quer dizer, o vendedor não faz isso por maldade. O cara não vai lá e fala, cara, vou dar desconto. Ele é pressionado para quê todos os dias, Consta? Para vender. Ele não, e muitas vezes a maioria das vezes, o próprio dono não tem ciência do quanto desconto ele é prejudicial para o negócio. E eu não estou falando que nem Luiz, ninguém de Sales, que não é para dar desconto. Né? O desconto ele é uma ferramenta estratégica. Ele precisa fazer parte. Inclusive, você pode vender até com prejuízo. Dependendo da estratégia. Qual é a estratégia da empresa? Exatamente. Ela não pode ser emocional e tem que ter fundamento. Eu acho que isso talvez seja um dos principais pontos do Sales Club. A gente consegue trazer à tona os movimentos que acontecem no departamento comercial. Então, por exemplo, o movimento de pagar, de dar desconto, de fazer campanha de venda, de contratar baseado em X, de fazer reunião do modelo. Quer dizer, a gente acaba trazendo isso à tona, um passo a passo, e traz uns fundamentos, né? Porque eu vejo que falta muito fundamento, né, Luiz, na maioria dos empresários do Brasil. Faltam duas coisas, venda, né? Fundamento e prática. Porque assim, o fundamento ele é muito importante, mas quando ele está dissociado da prática, você tem a sensação que é uma utopia. E isso nos seus clubes, se eu pudesse... Eu não vou falar
do que eu penso, eu vou falar do que eu ouço dos empresários, das empresas que passam lá. A maneira como a conversa é dita, ela parte da aplicação para trazer o paralelo com a teoria. Não é com uma teoria que não foi aplicada, né? Porque a gente passa a ter significado. Eu fazia isso, não sabia por quê. Ou então, putz, eu estava fazendo diferente e não entendi. Então, o significado junto da teoria, junto do estudo, a gente tem ciência. Nós pensamos em realmente, apesar de sermos uma organização da nova educação, a gente acredita muito no ensino, mas o ensino com prática. O ensino com aplicabilidade. Eu acho que é isso que a gente tem de diferencial no Sales Club. E a gente passa por todas as esferas que envolvem o crescimento, como eu falei, que inevitavelmente passa pela venda. Só que ela não termina em si só na venda, mas ela pensa como é que a venda ela reverbera o crescimento da organização, as pessoas, os vendedores, a gestão de vendas, os incentivos e tudo mais. Eu diria para você que o Sales Club é realmente um oásis no meio de um momento onde os empresários estão cada vez mais sem tempo, muitas vezes preocupados, ansiosos e não sabem onde buscar ajuda. Nós somos praticamente uma boia da salvação, não é a boia da salvação, mas assim, você não está sozinho, você não está sozinha quando você entra numa comunidade como o Sales Club. Eu falo aqui, independentemente de onde você vai buscar, que seja num lugar com muita base, fundamento prático, né, para o empresário tem que ser, que você vai buscar. Né? Porque nada hoje talvez seja maior diferencial competitivo do que você ganhar tempo. Né? E ganhar tempo é eu perguntar para a Flávia, ela foi lá e já tem uma fábrica de caneta. Eu vou lá e perguntar, Flávia, como é que faz uma caneta? Do que eu tenho que aprender. Tão complexo quanto isso. Né? Então, assim, entender de quem já fez, entender quem faz isso todo dia, é para mim o maior diferencial competitivo de uma empresa. Né? Você ganhar velocidade frente ao outro. E não está difícil, hein? Não está difícil. A gente imaginar que a maior parte das pessoas nunca estudaram sobre vendas, que nunca foram... Só para lembrar... As vendas elas foram muitas vezes até reduzidas dentro do mundo dos negócios. Qual é a cadeira dentro do mundo da academia que ensina sobre vendas? Você tem um pedacinho que está na administração, você tem outro pedacinho que está nas ciências humanas, mas você exatamente não tem uma cadeira que fala sobre isso. Né? Você tem mercadologia perto de economia. Então, acho que assim, as vendas, ao que as pessoas pensavam no passado, se não tiver nada vai ser vendedor. Eu vou dizer uma coisa, as vendas são protagonistas de toda a vida empresarial. E o que mudou nos últimos, principalmente da pandemia para cá, com a aceleração, né, das ferramentas e agora com a vinda da inteligência artificial. Era eu entrar nesse ponto. Como que você tem, né, duas frentes aí da inteligência artificial? Uma do ponto de vista, vamos manter aqui das vendas. Como que isso está associado a quais atividades estão sendo possíveis de serem substituídas, né, ou melhor executadas por inteligência artificial? Porque eu falo, muito visto em alguns posts, em algumas coisas mais da polêmica, de tirar atividades humanas, mas na realidade são substituições que te fazem, né, Arthur Igreja esteve aqui, do quanto de vida a gente ganha por atividades que não agregam nenhum valor para a gente, e as máquinas fazem melhores, muitas delas. E o quanto isso está impactando nos negócios e o que é possível fazer para acompanhar a ponto de ser possível implementar e não ficar lá no universo de uma grande empresa que consegue só investir nisso. Eu posso agregar mais um item? Claro. Quando nós vamos falar eu vou falar desses dois itens e no final eu vou falar da inteligência artificial em relação à vida humana. Boa. Pode ser? Claro. Então, a primeira coisa é a gente entender que a inteligência artificial ela já existe há bastante tempo. O que é a novidade no momento é a democratização. Hoje a gente tem um preço muito mais baixo de processamento e você tem uma usabilidade ao ser humano que não tinha acesso a ela antes. Hoje qualquer pessoa com $20 mensais consegue ter acesso a um acervo grande, seja pelo ChatGPT, que as pessoas conhecem muito, como muitas outras plataformas e soluções na área de inteligência artificial. E no fim das contas, a gente está muito curioso para isso. Vou aproveitar e fazer uma coisa que eu não conseguia antes. A gente começa a pensar, qual é aquilo que está me atrapalhando? Eu não conseguia produzir texto da hora. Nossa, ela faz para mim, resolveu. Então, a gente está pensando em terceirizar algumas atividades que a gente não conseguia fazer. E o que quer dizer isso? Produtividade. Então, assim, a gente está usando o processamento que ficou acessível e mais barato para transferir coisas. Nesse aspecto, a pergunta não vai só para as vendas, eu vou para todas.
Qual é a atividade que não precisa de grande inteligência de processamento, criatividade ou até genialidade para fazer diferente? Processos repetitivos podem ser usados por máquinas trabalhando 24/7. Isso não é novidade. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, a produtividade é o grande jogo em cima dessa baixa. E aí, quando a gente fala de vendas, as vendas elas são processos, são questões complexas e tem muitas atividades que, assim, eu preciso ter não sei quantas baias para fazer quantos atendimentos. Regras de negócio que são dadas às inteligências artificiais que não precisam de um universo de programação já começam a ter reflexos, como processos de atendimentos de URAs, atendimentos de que a gente chama de bots há pouco tempo, ou então pré-vendas. Substitui 100%? Não. Mas pode substituir em horários que você não ganhar 3 turnos, pode ganhar espaço quando eu consigo contratar 5, 6 pessoas, mas precisava de 100. Né? Então, assim, não é que é substituir, você consegue agregar a um preço possível que cabe nas empresas. Lembrando, isso rouba emprego? Não. Quando nós tivemos automação das fábricas, as pessoas perderam emprego, o que aconteceu é que surgiram novos empregos. Exatamente. O gestor da automação. Se a gente tem hoje... fiquei tão feliz, eu criei um agente que faz isso. Legal. Quem é que vai dar ordem para os agentes? Porque hoje a inteligência artificial, ainda em 2025, entrega mais frustração do que alegria para quem trabalha com o deep use, com uso profundo. Né? Mas alguém vai precisar ajudar a dar regra para aquilo. Alguém vai precisar analisar se está alucinando ou não. Então, existe uma grande oportunidade de novas posições aparecendo. Uhum. Empresários. Como é que eu faço para acompanhar isso? Luiz, eu preciso fazer um curso, fazer tecnologia. Calma. Respira. Respira. A gente estava outro dia com o fundador da TOTOS, numa sala. Você lembra? Lembro. Senhor de 80 anos. Nós estávamos... O que você está fazendo ultimamente? Eu estou estudando a inteligência artificial. Não, como? Não, eu vou lá todo dia. 80 e poucos anos. Então, nós ainda estamos no tempo, apesar do grande susto que as pessoas estão tendo, dizendo que é uma revolução, ainda são poucas as pessoas que estão tendo acesso de maneira correta e intencional em relação às inteligências artificiais, sem ser o uso corriqueiro do dia a dia. Então, o que eu diria é comece a se relacionar. Porque hoje, se você começar hoje, você já está à frente de um monte de gente que não está usando. Exatamente. E ainda nós estamos num terreno muito raso das inteligências artificiais. A gente está pensando só em tem gente que está pensando só em postagem, tem gente pensando só em SDR. Existem muitas outras coisas que vão acontecer com a inteligência artificial. Desenvolvimento de portfólio de produtos, análise de precificação, análise de cadência, análise de outras coisas. Agora, usando isso na maneira correta. Né? Então, com uma análise crítica, com uma validação de dados, com inúmeras questões que fazem importante que as pessoas colocam lá e já sai reproduzindo sem esse E uma coisa para quem está se achando super as das inteligências artificiais. O processamento está barato, você tem acesso a muitas coisas. Mas, gente, do lado de lá tem uma empresa. Uhum. E ela não vai entregar para você acesso infinito, tokens infinitos. Pode pesquisar a Bíblia inteira, me diga quantos as que tem. Calma, gente. Ela vai ter uma limitação para isso. Ela não vai conseguir te entregar tudo a tempo instantâneo, qualquer coisa. Você não achou o mundo. Calma. Né? Então, acho que tem muita coisa. Nós estamos no tempo raso, tem que aprender a lidar com isso. E aí, por último, o que eu queria falar para vocês sobre inteligência artificial? A gente não esquecer daquela... Quem viveu os anos 80 e 90, viu aquela música do Titãs, né? A televisão me deixou burro, muito burro demais. E o que ele queria dizer com isso? Que muitas vezes a gente fica emocionado, extremamente focado em uma coisa como ela fosse a salvação do mundo. E aquilo faz muitas vezes com que a gente fique inerte a uma oferta de informações e pare de pensar. A gente, nas escolas hoje, quem é pai, quem é mãe, existe uma preocupação. Usa a inteligência artificial ou não? Eu diria para vocês que não é nem lá nem cá. Não é não usar e não é usar 100%. Não pode deixar alheio ao mundo, mas também não pode jogar nas ferramentas de inteligência artificiais a terceirização da capacidade cognitiva. Uhum. Né? A gente até ano passado, a expressão mais importante do ano passado, segundo o dicionário de Oxford, foi brain rot.
Vocês sabem? Que é o apodrecimento do cérebro. Porque a gente hoje tem cada vez... Diz que a gente hoje, a maioria dos seres humanos tem a capacidade de foco de um peixe dourado. Uau. Que é 7 segundos. Quer dizer que a gente está perdendo. Né? Então, a gente não pode deixar a inteligência artificial tomar o nosso espaço de pensamento crítico, não pode deixar terceirizar a nossa vida para eles. Nós ainda continuamos sendo geniais, nós ainda continuamos tendo coisas, momentos importantes que dão regras para a inteligência artificial e fazem negócios incríveis. Sim. Eu não sei se eu fui muito longe, mas não, eu queria dar essa isso. passada geral, porque tem revolução, mas está em tempo, está raso ainda, dá para começar a usar, e ela não é a substituição pelo humano. Pelo contrário, é uma transição, assim como a automação mudou alguns mercados. E eu lembro até, foi muito marcante quando eu trabalhei num processo da indústria, né, de automação da indústria, onde a gente formava mecânicos, onde operadores eram mecânicos com o grande objetivo deles conseguirem solucionar o problema da própria máquina, né, sem depender de chamar o mecânico, acender uma luz e ele ficar lá com a produção parada esperando porque o mecânico estava atendendo outra máquina. Então, ele era capaz, né, um operador autônomo, que ele era capaz de resolver o problema da própria máquina. Isso foi uma fase. Depois foi uma fase de esse que é capaz de... aquele ali que estava resolvendo o problema e participando dos treinamentos e conectados, ele já era capaz de antever o problema. Então, a gente vem com a preventiva. Então, ele já faz coisas que ele sabe que aquilo lá pode dar um problema. Até a ponto dele qualificar uma máquina para ser inserida naquele ambiente de forma, olha, se tivesse uma máquina que tivesse uma tecnologia assim, que fizesse tal coisa, a gente não iria nem ter que preocupar com esse problema. Então, assim, eu vivi isso na indústria, né, há 8, 9 anos, nem é tão longe assim, e eu estava em algumas linhas piloto acompanhando isso acontecendo. E ali tiveram operadores que saíram dali, foram desligados, porque, de fato, os turnos começaram a rodar sem a necessidade de mão de obra. Então, nossa, a tecnologia roubou o lugar dos operadores, que horror, que vilão e tal. Esses operadores foram para outras indústrias que ainda estavam com processo manual, nem tinham máquina. E os novos empregos? Porque alguém Só precisa ali, cuidar do processo exato. de automação. Só Isso que deu ali evolução. eu tive operadores que ficavam fazendo exatamente o mesmo trabalho todo dia há 10 anos, se tornando mecânicos, querendo fazer engenharia, estudando outras coisas, e os profissionais administrativos indo para um meio onde eu preciso fazer a gestão dessas pessoas, eu preciso evoluir o meu conhecimento para poder acompanhar as solicitações que eles venham, eu preciso conhecer outros mercados que forneçam outros tipos de materiais, outra matéria-prima que muda a matéria-prima conforme a tecnologia. Então, isso gera um movimento que é importante o colaborador, eu vejo isso, e eu vejo isso na empresa agora com o ChatGPT, que é o mais usado, o clássico para todas as atividades do mundo. Todo mundo está lá, eu adoro, que a gente vê a minha mãe, né, eu uso já, deixa eu perguntar pro chat. Tudo é perguntar pro chat. O Google nem lembra mais, o coitado. Elas vão lá e colocam... muito, né? O colaborador, eu vejo muito isso, assim, alguns, né? Quando você vê um talento, uma pessoa que quer ir além e que tem os fundamentos de aprendizado, ela começou a usar e aí você começa a perceber velocidade, entregas mais rápidas, entregas num primeiro nível. A pessoa que vai além, que é um talento e que tem um learning agility bom, ela aprofunda, então aquela entrega dela fica mais rápida e melhor. E surpreendente. E surpreendente. Você fala, uau, já está pronto, ou nessa qualidade, está desse jeito. E ela vai para um próximo nível que agora ela começa a entregar outras coisas que você nem tinha pedido, ou que você tinha pedido e estava lá parada há tanto tempo. Mas qual que é o segredo disso acontecer, Flá? Eu acredito em 2 elementos. O estímulo, que a gente tem que dar do lado da empresa, e o outro da pessoa, essa parte da perspicácia da pessoa em eu quero ser melhor. E cá eu entre preciso nós, buscar. A empregabilidade não é você fazer só bem o que você faz todo dia. É você conseguir evoluir de forma que a empresa evolua junto com você. Exato. E aí a empresa precisa trabalhar no treinamento. A gente fala tanto no Sales Club sobre isso, né? O processo de venda, o processo de evolução está na formação.
das pessoas. Muito. Então, E incentivar isso, estimular isso, né? E que nem eu falei, hoje nós estamos num mundo muito raso. As pessoas usam essas ferramentas de inteligência artificial como um acervo de informações. Ainda é um buscador. Me conte sobre isso, me conte sobre aquilo. A inteligência artificial generativa já é um outro nível de informação, onde você tem prompts que começam a trazer coisas além da produtividade, além da agilidade. Mas para fazer isso, você tem que passar pelas primeiras fases. Você sai da infância do uso da inteligência para ir para a maturidade, para depois ser provedor de soluções antecipadas. E é por isso que precisa começar hoje. E aí entra nisso, na parte se a pessoa não performa bem, de alguma maneira, não é com a inteligência artificial que ela vai performar melhor, pelo contrário. Aí ela fica no nível do raso, ela entrega com velocidade, sem nenhuma avaliação crítica, e aí vem aquele conteúdo rápido, raso, e ela... Tô com tempo livre, entre aspas, né? Diminuiu o trabalho. E aí faz o que com esse tempo livre? Se a pessoa não é alta performance, não tem interesse genuíno pelos serviços da empresa, esquece. Você vai continuar performando errado. Então, eu sempre falo para as pessoas, né, que querem se destacar. Como que você vai usar a inteligência artificial, seja no básico do ChatGPT gratuito, para ganhar tempo, para que você produza as coisas melhores, com análise crítica, com esse tempo um pouco mais ocioso aí que você possa ter, que não seja uma máquina de produzir coisas somente, mas que você use esse tempo para as coisas que a inteligência artificial não vai fazer sozinha. E eu posso fechar um assunto sobre isso, que eu acho que é a mais importante de todos aí, que a gente está falando sobre os CEOs e sobre empresários. 10 anos sem parar 3 dias para estudar. Por quê? Porque eu tô imerso. A gente precisa fazer novo tempo. E como é que eu faço o tempo? Ganhando produtividade. E é por isso que eu tenho procurado usar a inteligência artificial para ganhar tempo na vida, como um segundo cérebro, não só para ter melhor produtividade na empresa, fazer outras coisas. Porque, gente, CEO tem trabalho, empresário tem cargo. É isso aí. A empresa precisa que ele faça as coisas que ele tem que fazer para elas ficarem sustentáveis dentro dela. Então, como é que se eu deixar de fazer, eu tô arrebentando a empresa. Se eu deixar de ser pai, o Zé vai ser menor. Não vai ser tão bom quanto ele quer. Se eu deixar de ser esposo, a Vanessa vai sentir falta em casa. Então, quando você tem mais produtividade, o bom uso com critério faz com que a gente faça as coisas que tem que ser feita na medida certa. Você tem mais tempo para ser vivo, você tem mais tempo para ser melhor CEO, você tem mais tempo para tomar melhores decisões, você tem melhores chances de ser pai e ser melhor filho. Então, acho que a gente tem que usar isso com critério a favor do negócio. Não terceirizando, mas como um segundo cérebro ganhando produtividade para a vida. Por onde começa, Luizão? Desculpa. Não. Por onde começa? Um empresário pequeno quer começar a usar como segundo cérebro. Que é bem simples. Bem simples para quem não usa praticamente nada. Vamos lá. Eu lembro aquela história. Como é que você faz primeiro para trocar o pneu? Lê o manual. Separa o carro, né? Você tá andando. Então, a primeira coisa, baixa o negócio. Me arranje um jeito de acessar, faça uma conta. Porque senão a gente fica no mundo da teoria e não executa. Então, baixa o negócio. Baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo. Primeira Pode coisa. ser o ChatGPT. Porque é que nem... como é que começa o postar no Instagram? Primeiro você cria uma conta, senão você não vai sair do lugar. Começa com o curioso. Começa a fazer coisas que você gosta. Porque você vai pegar intimidade com a relação com a ferramenta. Depois disso, faça a pergunta que o Concer faz para mim toda vez que a gente fala do negócio. Ele faz 2 perguntas para mim. A primeira é, o que é o Sales Club? O que ele faz? Então, assim, e a segunda é, onde eu sou bom para ser melhor naquilo que eu sei fazer? Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente não terceiriza aquilo que a gente é muito bom. E você usar a ferramenta para fazer as coisas que você não é muito bom, vai sobrar mais tempo para que você seja melhor naquilo que você sabe fazer. Então, esse lance de começar a usar a ferramenta e começar a usar a autoconsciência para saber quais são as coisas que eu vou atribuir à ferramenta, quais são as coisas que dependem de mim para eu ser melhor, eu acho que esse é um bom início. Depois disso, a hora que você escolher as coisas que você não é tão bom, por exemplo, eu sou um ótimo cara, eu tenho uma memória visual incrível, eu tenho... não entendam isso, onde eu me reconheço, eu tenho habilidade relacional, mas eu sou muito desorganizado. Eu tenho que criar mecanismos. Então, eu uso a ferramenta para criar mecanismos de memórias e informações que estão acessíveis quando eu preciso.
Então, assim, por exemplo, todo o meu plano de saúde, de meu histórico, tá lá. Quando eu preciso, os meus planos de check-up, de avaliação, de alimentação, quando eu vou ao médico, tá aqui, eu já passo o meu prontuário para ele. Que legal. O pessoal me pede fotos, por exemplo. Luiz, eu preciso de uma foto para alguma coisa. Eu tenho todo o meu acervo catalogado por dentro da nuvem e quem faz as avaliações é o ChatGPT. Eu crio, por exemplo, eu tenho uma biblioteca de 850 livros mais ou menos e eu tenho 120 pensadores que para mim são as referências do meu mestrado, de que eu utilizo, que eu me identifico, desde fé até, por exemplo, tecnologia. Eu tenho agentes que são um conselho para mim. Toda vez que eu tenho um problema, eu levo a esses agentes o problema, que tem o acervo de 850 livros, os agentes, e eu trago minha percepção e problema. E convoco, dentre os agentes que estão por aqui, quem que pode me ajudar a avaliar esses itens com os critérios que eu aprendi ao longo da vida? E aí eles começam pelos livros, pelos artigos e pelos pensadores que eu me identifico a me trazer, a me falar qual é o resultado? Não, a me fazer perguntas. Eles me fazem perguntas todos os dias. Contrato ou não contrato um CRO? Ou então, eu tenho uma arquitetura organizacional, preciso chegar nesse resultado. Quais devem ser os meus, na sua análise, quais são os pontos críticos da minha empresa que eu devo analisar? Segundo quem? Quem são os meus? Kotler, eu tenho na área, tenho Chanelis, eu tenho... de todas as áreas, eu tenho pessoas que me fazem provocações para eu ser melhor. Porque a vida de empresário é solitária, a vida de CEO é solitária. E quem pode ser melhor? Minha esposa diz, quem vive ao lado de livros nunca está sozinho. E se eu tiver 840 livros e 150 pessoas que me admiram fazendo perguntas todo dia? É para isso que eu uso ele como segundo cérebro. Gente, então já salva um horário na sua agenda amanhã que eu quero estar ali assim, como é que eu faço isso? Pois é, no final das contas, a gente está falando aqui já há algum bom tempo sobre produtividade. Tudo que a gente está falando aqui é sobre e-mail. O Sales Club é uma ferramenta de produtividade, né? O ChatGPT é uma ferramenta de produtividade. E aí, como você deu a deixa da produtividade, né? A gente poderia deixar de falar dos parceiros nossos aqui, né? Que um deles é a Sank, que é justamente isso, né? Uma ferramenta para tornar a empresa mais produtiva e previsível também através de tecnologia. Ela ajuda a pequena, média, a grande empresa. E a Sank ela é uma ferramenta de produtividade, de impulsionar grandes negócios, independentemente da fase que você esteja. Quanto antes, né, o Luiz falou aqui, a gente fala muito sobre CRM, quanto antes você implementar, mais fácil. Né? Quanto antes você fizer uma conversa de sócio lá, mais fácil. Então, quanto antes você colocar, mais previsibilidade, mais produtividade. E depois vem a questão financeira, né? Que é a outra nossa grande parceira, a EQI. E a EQI ela faz justamente o que a gente fala muito, né, para os empresários, principalmente os que estão começando. Cuide para que você possa tomar boas decisões. As pessoas, em geral, desesperadas, têm uma tendência a fazer besteira muito grande. Né? E muita gente, às vezes, não olha para isso. O empreendedor, o vendedor e o empreendedor, ele não tem aposentadoria. Né? Ele precisa criar. E o Luiz, eu sei porque nós trocamos muito isso, né, Luiz? Nós falamos muito, Luiz, o que você está fazendo? O que você faz? Como é que você cria? Você está investindo em quê? Né? Porque nós temos uns objetivos muito parecidos com relação a criar essa renda passiva, que é o que eu falo, que é o bom de quem vende. Né? Gera dinheiro de forma inteligente a ponto de daqui a pouco você tomar suas decisões, poder falar não. Né? Eu falo, tem muito vendedor que fica no lugar, mas eu estou num lugar que... Você fica até você não tem escolha. Então, se você consegue organizar muito bem, né? Um pequeno empresário, principalmente o vendedor, ele não sabe lidar muito com dinheiro. E aí vai atrás de quem sabe. Né? E eu também não sabia. E eu fui aprender muito com a EQI. E a EQI hoje é responsável pelos meus investimentos. Estou extremamente feliz. Né? Tanto que eu estou antecipando muito dos sonhos que eu tinha com as rendas, muito pela EQI. E a EQI também é uma patrocinadora. A gente inclusive está aqui, né, na EQI hoje gravando. Então, agradecer aos nossos patrocinadores e a nova escola de vendas, então, que eu queria que a Flávia falasse um pouquinho. Fazendo parte do nosso ecossistema juntos, né? Cada vez mais juntos entre Sales Club tá aqui, hein, e a nova escola. Eu vou pedir patrocínio para essa empresa aí, não sei não. eu tenho que conversar com meus sócios. Olha, é assim que as coisas acontecem em casa. Eu juro que é assim. Que eu vou conversar com o sócio tá... É tudo melhor assim. coisa do mundo é você poder ter alguém para jogar uma você faltou de falar essa questão da terceirização. Invisível. Invisível. Mas eu vou fechando o cerco, e aí, fechando o cerco, a gente está num ecossistema muito forte de transformar vendas e transformar vidas,
que é o que nos conecta, acima de tudo é o nosso propósito, porque, de fato, através da educação em vendas, a gente transforma a vida das pessoas. Então, é um orgulho enorme a gente estar completando aí um ano, mais de 3.000 alunos que estão lá se dedicando e, assim como absolutamente tudo que existe no mundo, está disponível por um valor ridiculamente baixo pelo que entrega de conteúdo, de networking, de Metodologia. aprendizado na prática, né, com uma metodologia, com os fundamentos que o Thiago tanto fala, né, os cursos mais vistos lá, não provocados por nós, por interesse dos próprios alunos, são os cursos que trazem os fundamentos das vendas, que é justamente prospecção, negociação, contorno de objeção, né? Venda consultiva, fechamento. Então, a gente vê que as pessoas buscam o fundamento, mas assim como absolutamente tudo, tem quem compra, faz, coloca em prática e tem resultado, e tem as pessoas que querem estar lá dentro para fazer parte de tudo e transformar a vida delas de uma forma muito exponencial. Então, a gente entende aí a nossa escada de produtos entra na nova escola, evolui, vira gestor, vai para os seus clubes. Se quiser empreender, vai de um formato diferente. A verdade é que nós temos dentro do coração aqui, ou dentro do nosso dia a dia, a preocupação de ver uma sociedade melhor. E por aquilo que nós aprendemos que são as vendas, ou que vivemos que são as vendas, a gente realmente pensa como escola. A escola é um nome que parece antigo, mas ele é muito vanguardista. Uhum. Porque é preciso ter ciência, ciência não de consciência, é ciência de conhecimento, de estudo. É preciso ter pessoas que viveram e métodos para ajudar as pessoas a chegarem lá. Exato. Então, nós temos realmente ambições de sermos um grande think tank, um tanque de conhecimento mundial por meio das vendas, junto com todo esse ecossistema da nova escola de vendas, do Sales Club. Eu posso dizer para vocês que é uma honra servir com vocês junto à nova escola, e a gente tem a convicção que é muito mais sobre as pessoas que participam do nosso ecossistema do que nós mesmos, né? Sim. O negócio vai se tornando maior do que nós, a gente já não alcança os olhos das pessoas que participam, dos negócios impactados, e a gente ouve isso no dia a dia das pessoas que participam. E nos deixa felizes com missão cumprida. E aí eu vou dizer a vocês dois, eu na semana passada estava reunido com a nossa equipe, nós estamos em um momento de transição muito especial, estamos indo para uma nova sede, e eu falei para as pessoas que a gente, no momento que a gente vive, a gente fica muito contente com o que a gente olha. E a gente fica emocionado, mas a gente não pode esquecer que, para isso existir, a gente precisa honrar o dia que alguém pensou e não existia. Uhum. Então, eu queria dizer a vocês dois, aproveitando esse momento, que nós estamos num bate-papo com muitas pessoas assistindo, que eu tenho total consciência que a missão que tem hoje como CEO, ela só existe porque alguém um dia sonhou e teve a coragem e a atitude de montar uma escola, de montar um ecossistema, e sei que farei isso pelas pessoas que vivemos e farei por vocês. Porque a minha missão nesse momento é perpetuar o que vocês sonharam. Obrigado pela oportunidade de viver o Sales Club, de estar ali. A nossa comunidade tem a confiança que eu estarei ali fazendo o melhor por eles também. E eu tenho certeza que lá no futuro, quando a gente ficar bem velhinho, a gente vai olhar para trás e você fala assim, que puta ideia eu tive quando eu estava naquela cama, né? E que bom que o Luiz assumiu como CEO depois do momento. Luizão, muito meu irmão, bom. muito obrigado, velho. Ai. Eu acredito que o sonho, né, de todo empresário é quando eu convivo com um grande visionário que tem inúmeras ideias numa velocidade que vocês não imaginam. Mas todo visionário precisa de um grande integrador disso tudo, que consiga entender a visão, porque muitas vezes um integrador vai vir para processualizar de forma que pare, diminua, desacelere, né? E eu não tenho dúvidas que a gente tem essa parceria, eu com um pé na visão e um na integração, e você é um integrador que consegue ver essa visão, ampliar e nos encorajar muitas vezes, né? Porque muitas vezes empreender é o que você falou, é solitário, é desafiador, né?
mas que a gente precisa daquele, vamos, vai dar certo, continua, calma, respira, porque é o que a gente fala, as redes sociais estão recheadas de pessoas e mensagens e frases e tudo muito encorajadoras para o empreendedorismo, mas a realidade exige muito fundamento para ser colocado em prática, vencer muitas barreiras e ter pessoas parceiras com isso, independentemente de cargo, de tudo que a gente está trazendo aqui, nos encoraja muito. Então, eu sou muito feliz por você estar no nosso estagiando para vocês. O estagiário mais... o estagiário melhor sucedido do mundo está aqui com a gente. E que bom que a gente pode dividir isso com a nossa audiência, Sim. né? Que é a nossa audiência. Olha, eu já me incorporo. É isso porque mesmo. No fim das contas é um cafezinho que a gente toma com pessoas que devem viver situações semelhantes e elas saibam que elas podem contar com a Nova Escola, elas podem contar com o Sales Club, com o Paulo, com o Conselho e com a Flávia. Que a gente está aí para ajudar, somar para um mundo melhor. Sempre pelo meio das vendas. Porque vendas aceleram negócios em tempos bons. E vendas ajudam e salvam negócios em tempos ruins. Isso é muito bom. Essa frase é muito boa. Muito bom. Valeu, pessoal, valeu. Luiz, mais uma vez, obrigado. E eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo tenha extraído lições e que encontrem pessoas que se conectem com vocês nos negócios e na vida pessoal, como a gente tem a sorte de estar aqui conectados. Exatamente. Valeu, galera. Obrigado. Nos vemos no próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Thank you.